Oiê, mais uma vez! Hoje eu vou trazer uma mensagem bem específica com o tarô Radiant Rider-Waite, com os desenhos da Pamela Colman Smith. Voilà. Tenho usado bastante esse tarô nos últimos tempos. Tem outras leituras, tem uma outra leitura que eu já tinha gravado, mas eu não tô contente do resultado, então eu vou gravar ela de novo se eu tiver ânimo, porque é uma mensagem importante. Mas enfim, nessa mensagem aqui, para quem ela é destinada, ela é bem particular. Tem duas pessoas aqui na situação. Uma pessoa que as cartas me falaram um homem casado, ok? E uma mulher que pode estar num relacionamento, mas não é casada. E uma mulher não casada. Pode ser que essa mulher tenha já um relacionamento, mas pode ser que não tenha. Pode ser uma mulher solteira, mas uma das partes, a carta me falou, é um homem e ele é casado, tá? E o que tem a ver, né? O que tem nessa história toda aqui? Como vocês podem ver, tem um monte de carta, eu vou explicar o porquê que tem esse monte de carta. Mas enfim, o que acontece com esse homem casado? Ele conheceu aí uma mulher, que como eu disse, pode ser uma mulher que tenha talvez um namorado ou um compromisso, mas não é nada sério, né? Ela não é casada. Ele é casado, mas ela não é casada. Lógico que se você ressoar, você pode inverter os gêneros e aplicar para relações homossexuais. Mas enfim, esse homem ele é casado e o casamento dele não é de fachada, mas o casamento é mais com uma pessoa com quem ele tem um sentimento de companheirismo do que de amor. E o que acontece nessa história aqui é que ao conhecer essa mulher da história, a outra mulher da história, ele se apaixonou, né? Tá amando. Só que ele tá lutando contra isso porque ele tem consciência que ele tá num casamento e ele quer respeitar esse casamento. Então, se você tá ressoando com isso, tá ressoando com esse começo de história, sendo você a mulher da história, seja você o homem casado, lógico, se vocês podem inverter os gêneros e aplicar para relações homossexuais, então essa leitura pode ser para vocês. Deixa eu apresentar as cartas para vocês e eu vou falar um pouco por que eu tirei tantas cartas, né? Não foi o acaso, eu só tinha tirado essas cartas aqui de cima e depois eu acabei tirando o resto para ver, porque realmente eu fiquei inquieta. Não é que eu fiquei inquieta, mas eu sofri junto com esse cara tá sofrendo, né? Então, enfim, a carta que estava debaixo do baralho é a carta do 7 de espadas. Aí a gente tem a carta do 10 de copas. A carta do 6 de copas. A carta do Papa. Que nesse caso aqui tá representando o homem da história, né? A pessoa casada. O 7 de paus. O 9 de espadas e o 10 de paus. Depois eu apresento as outras. Nesse momento, quando eu tinha tirado só essas cartas, a carta que estava debaixo da carta que estava debaixo do baralho era a carta da Rainha de Ouros. E ela me disse, essa carta me disse que pode ser que essa mulher que esse homem casado conheceu, ele conheceu no trabalho, ou é uma mulher que ele vê como a mulher ideal, a mulher perfeita, porque a Rainha de Ouros é aquela mulher que nutre, sabe? Aquela mulher que dá conta de tudo, ela só não é tão poderosa quanto a Imperatriz, que a Imperatriz é a reunião das 4 rainhas, dos 4 naipes. Mas de todas as rainhas, a Rainha de Ouros é aquela que dá conta de tudo, sabe? É a super mãe, a super profissional, a super dona de casa, a super mulher, sabe? Tipo, é aquela que nutre, que é abundante, que sabe cuidar. Então, ou essa mulher ele conheceu no ambiente de trabalho, e eu acredito que seja no ambiente de trabalho, tá? Pode ser que não seja, mas eu acredito, porque quando eu vi a carta, a primeira mensagem que veio é do trabalho, né? Visto que era uma Rainha de Ouros, é do trabalho. Mas, enfim,
Pode ser que seja só o fato dela ser essa mulher poderosa, dessa mulher que nutre, essa mulher que passa segurança, né? Quando a gente quer fundar uma família ou quando a gente quer vivenciar um amor verdadeiro, a gente busca esse tipo de pessoa, né? A gente não busca uma pessoa instável. Então, ele vê nessa mulher realmente um potencial, né? E como eu disse, esse homem está sendo representado pelo Papa. O Papa geralmente fala numa leitura, fala de pessoas casadas, né? Porque fala desse contrato religioso. Pode ser que o cara nunca tenha se casado na igreja, mas existe um respeito. Se ele não é casado oficialmente no papel ou na igreja, ele vive com essa pessoa e pode até ser que ele já tenha uma família, filhos com essa pessoa, ok? Mas o que a carta do Papa ela me fala é que com essa pessoa ele tem... É como se essa pessoa fosse uma alma companheira, ou seja, eles são companheiros, eles são grandes amigos, eles se dão muito bem, mas é aquela coisa mais de fachada. Não é que falta amor, não é que falta ternura, carinho, isso tudo tem. E é por isso que até então o casamento do jeito que estava bastava. Só que faltava aquela conexão que vem do coração. E essa conexão ele encontrou com essa mulher, com essa outra mulher, com a Rainha de Ouros, né? É com essa mulher que ele se sente conectado espiritualmente, é com essa mulher que ele sente a vontade de doar a copa de amor dele. Coisa que ele não sentia, ou talvez até sentiu um dia pela esposa, mas com a esposa eles são companheiros, eles não existe o amor incondicional, porque a carta do 6 de copas fala do amor incondicional, e a carta do 10 de copas fala da plenitude emocional. Então, além dele sentir essa vontade, essa vontade de doar a copa de amor para ela, com ela ele sente uma conexão tão forte que ele sente essa plenitude emocional. Com ela ele consegue se conectar verdadeiramente. Só que, como eu disse, ele é casado e pelo jeito ele não está infeliz no casamento. Talvez ele nunca tenha se questionado do porquê de estar casado com essa pessoa. Mas a chegada dessa outra pessoa fez ele se questionar. E o problema é que, como ele tá casado e não está infeliz nesse casamento, ou seja, pode até ser que tenham coisas no casamento que já não estejam mais funcionando, mas como eles são companheiros, muito companheiros, ele colocou na cabeça que ele tinha que lutar contra, né? Ele tinha que se defender, ele tinha de lutar contra esse sentimento aqui. O problema é que, sabe aquela história, isso eu já repeti em várias leituras, sabe aquela história do o que a gente resiste, persiste. Mesmo quando a gente coloca na cabeça que a gente tem de parar de pensar numa pessoa, só o fato de pensar que tem de parar de pensar, você já tá pensando. Então, o que tá acontecendo com esse cara? Quanto mais ele levanta as barreiras para se afastar desse sentimento aqui, com essa outra mulher, o que eu não estou entrando em julgamento, eu acho que ele tá fazendo certo, porque se ele tá casado e tá bem casado, ele não tem que estragar tudo, ou ele não tem que começar uma relação sem terminar a relação precedente. Isso é a minha opinião, né? Cada um faz do jeito que quer, mas o que eu vejo que ele tá sofrendo é que ele tá colocando barreiras nisso, barreiras no sentimento que ele tem, justamente porque ele está casado. E na cabeça dele, se ele está casado, ele não tem de ir pular a cerca. Não tem de se entregar para um outro sentimento. E o que está acontecendo é que esse sentimento está começando a pesar. Tá? Virou um fardo na vida dele. E não só isso, se você está ressoando com isso, você provavelmente tá com problema para dormir. Porque mesmo quando você dorme, você não consegue descansar. E por que você não consegue descansar? Ou por que você pode estar tendo problemas de sono? Ou problemas né, para dormir? Porque você está lutando contra
Você está resistindo ao sentimento que você tem, e quanto mais você resistir, mais a coisa vai persistir, e quanto mais a coisa vai persistir, chega uma hora que o universo, ele envia a mensagem de forma tão clara, ou seja, vai pesar tanto, que a pessoa vai dar um piti. E isso tudo que está acontecendo de negativo, de ter de resistir, de ter de lutar contra, é um tipo de autossabotagem. Não estou dizendo com isso que o cara tem de ir pular a cerca. Não é isso, tá, gente? Ó, eu não motivo esse tipo de coisa, tá? Não tô aqui pra julgar ninguém, porque eu também não sou perfeita. Eu já fiz um monte de cagada na vida. Mas assim, eu acho que ele tá certo em não querer se jogar de cabeça pra esse sentimento aqui. Eu acredito até que ele esteja talvez evitando essa pessoa. Eu sinto, ele sente a vontade, mas existe um choque ali, ele tá lutando contra. Mas tem algo muito mais forte que tá impelindo ele até essa pessoa. E é por isso que a coisa tá virando um pesadelo. Porque a carta do 9 de espadas é a carta do pesadelo, né? É a carta do pensar tanto que a pessoa perde o sono. E a carta do 10 de paus é a carta do fardo. Um fardo. A pessoa tá carregando um fardo. E ela tá carregando esse fardo porque ela enfiou na cabeça que tem de lutar contra o sentimento. Porque se ele tá casado e tá bem casado, ele não tem o direito de se apaixonar por outra pessoa. É como se eu casei, então é pro resto da vida. Não tô dizendo que não seja desse jeito, mas se você é a pessoa casada, você tem que se questionar o porquê apareceu esse outro sentimento. Qual é a função desse sentimento na tua vida? Só trazer a desgraça na tua vida? Ou te fazer questionar o porquê do estar casado? Ou te fazer questionar, eu quero ficar casado com uma pessoa, o que eu prefiro na minha vida? Uma conexão, uma relação com uma pessoa que eu tenho uma conexão alma com alma, ou coração com coração, ou eu prefiro esse companheirismo, mesmo se não haja aquele sentimento de amor doce e profundo, porque o que eu sinto que ele sente pela mulher que ele conheceu é aquele sentimento doce puro, sabe? É puro. E quando eu falo isso, eu sinto muita alegria, eu sinto realmente o sentimento do amor universal, aquele sentimento puro, é puro. E é diferente pra ele, isso encanta ele. Só que ele é fiel à esposa, eu acho que ele tá de parabéns de tá sendo fiel à esposa, mas talvez seja a hora de começar a se questionar. Por que isso chegou? Se a minha vida é tão perfeita, por que isso chegou? Sabendo que tudo que tá ao nosso redor é uma manifestação nossa, por que você manifestou a chegada dessa outra mulher? Para testar os teus sentimentos pela tua esposa, porque você é masoquista, gosta de sofrer, ou porque talvez a tua alma esteja expandindo e a missão que você viveu com a tua esposa terminou. Infelizmente, a vida são ciclos. E às vezes a gente quer que dure para sempre, mas às vezes a nossa alma quer que a gente vá além. A nossa alma, não é Deus que quer, não é alguém fora da gente, é alguém dentro da gente. Quer que a gente vá além. E a vida do jeito que tá, talvez não esteja permitindo a pessoa ir além, né? Enfim, não vou entrar em questão, a pessoa faz o que ela quiser da vida. Mas eu sinto que há essa luta interna, ou essa luta contra esse sentimento, porque a pessoa, ela não se sente mal casada. Não é um casamento que virou um fardo. Não é um casamento que virou um fardo. O casamento tava lá e tava tudo muito confortável, tudo muito bonito, tudo muito lindo, sabe? A vida perfeitinha, o casamento doriana. Não, tô brincando. Não é, eu não acredito que seja... Eu não acredito em vida doriana. Eu acredito que existem altos e baixos e aí depois é a gente de julgar se os altos e baixos ainda estão trazendo algum tipo de aprendizado para a nossa vida ou não. Ou se a gente está disposto a viver como ele tá vivendo, porque o que ele tá vivendo atualmente é algo bom. Você ter uma pessoa que é companheira é ótimo.
É ótimo você ter, né? Eu acredito que o melhor parceiro ou a melhor parceira vai ser aquela. Isso sou eu, né? Cada um pensa do jeito que quiser. Mas eu acredito que o melhor parceiro ou parceira é aquele que, antes de tudo, é nosso amigo. É alguém que a gente pode contar. É o bom companheiro ou a boa companheira. Só que, se esse outro sentimento chegou, ele tá tentando te dizer alguma coisa. E aí é você de questionar. O que ele tá tentando me dizer? Tá tentando me dizer que eu tô na minha zona de conforto? Ou tá tentando me dizer que eu sou masoquista, que eu gosto de me torturar? Por isso que eu acabei conhecendo essa pessoa e agora eu tô aí sofrendo, porque o sentimento tá virando um sofrimento. A pessoa tá sofrendo por isso. Tá sofrendo porque ela tá se sentindo culpada de estar... É isso que a carta tá me falando. Ele se sente culpado de desejar algo que ele acredita que seja mais feliz com uma outra mulher e não com a mulher atual. Eu tenho que falar pra esse cara, viu? Parabéns, porque quantas pessoas não se entregam sem refletir duas vezes, né? E sem terminar o casamento, né? Não termina o casamento, mas se entrega pra outras relações assim, né? Tipo, e eu não estou julgando porque eu também já fiz as minhas cagadas, né? Mas assim, o que eu vejo é que esse cara tá sofrendo por causa disso. Então ele tenta se afastar dessa mulher que causa todo esse sentimento gostoso, mas quanto mais ele faz isso, porque ele aprendeu que se ele casou é pro resto da vida, ou porque ele aprendeu que se ele tá casado, acabou, né? Tipo, não tem mais... Acabou a vida com outras mulheres, acabou a farra. Mas o que ele não tá entendendo é que a gente não tá falando de farra. Aqui as cartas não estão falando de farra. Aqui ninguém tá falando do diabo, ninguém tá falando do, sei lá, qual outra carta que é bem... que pode indicar aí uma... Três de copas, né? Que às vezes indica, assim, às vezes indica triângulo amoroso, mas assim, ninguém tá falando de farra. Ninguém tá falando de farra. Aqui a gente tá falando de um sentimento forte, uma ligação forte de almas companheiras, e a gente tá falando de uma ligação forte, uma conexão de coração com coração, né? Existe uma conexão da alma, ele sente a conexão. Quando eu falo uma conexão de coração, é como se a pessoa, como se as almas se reconhecessem. Existem pessoas que a gente tem muito carinho e tem pessoas que a gente sente que vai além do carinho. E é o que acontece. Com a esposa ele tem o carinho, um carinho profundo, mas com a outra pessoa ele sente que vai além. Porque ele sente o mesmo carinho, mas ele sente mais. Ele sente vontade de outras coisas. E eu não estou falando só sexualmente falando, porque apesar de ter cartas de paus, não tem aí um ás de paus, né, que é aquele fogo todo. E né, as duas cartas que saíram de paus são cartas assim mais, não vou dizer negativas, mas são cartas mais, que não está falando do lado bonito do elemento paus, né, que é o fogo, que é a paixão, que é a motivação, que é a vontade. Não, aqui a gente tá falando de resistir, de lutar contra. Então é o uso dessa força do paus contra alguma coisa que tá causando esse peso e que tá causando esse overthinking, né? Tipo, a pessoa pensa demais, a pessoa sofre, tá sofrendo com isso, tá sofrendo com esse resistir, né? Tá resistindo. E isso, pra mim, ao meu ver, isso é só sabotagem, isso é só autossabotagem, porque as pessoas, a gente aprendeu, a nossa sociedade colocou, né, que se a gente se casa, é pro resto da vida, ou se a gente se casa, a gente nunca mais vai se apaixonar, a gente acredita que a gente nunca mais vai se apaixonar por ninguém, só que se a vida manda, é porque a nossa alma tava pedindo. Isso é algo que esse homem tem de se questionar. E se você é a mulher da história, se você tá apaixonada pelo cara, eu nem sei se a mulher tá apaixonada. Eu sinto que existe sim um carinho, mas eu acho que o que as cartas mais me passam é o sentimento dele. É a angústia que ele tá sentindo, né? Enfim. Mas se você é a mulher da história,
deixa o cara resolver a vida dele lá. Deixa ele resolver os problemas dele. Isso é a lição pessoal dele, né? Não é sua. Então não tome problemas que não são seus. E não se sinta culpada, porque não foi você que fez um paranauê lá pro cara cair de 4, né? Apaixonado por você, né? Não é isso. Não existe isso. Aliás, o que tá... É por isso que a coisa é tão forte, porque não existe o querer dominar, o querer manipular, o querer conquistar, o querer segurar com as duas mãos, assim, ó. Não, existe essa doçura. E Abraham Hicks diz que uma pessoa conectada, ou uma conexão com a nossa própria alma, né? Uma pessoa conectada com a sua própria alma, ou um sentimento de conexão com a nossa própria alma, é 1000 vezes mais forte do que milhões de pessoas não conectadas, ou de milhões de sentimentos não conectados, de desconexão. Então, é por isso que é tão forte, e é por isso que ele tá sofrendo. Então, se você é a mulher da história, deixa ele resolver a vida dele, deixa. Eu sei que é difícil, tenta se distrair, vai viver tua vida, vai trabalhar, vai fazer as coisas da tua vida, e deixa ele com... Esse é o desafio pessoal dele, é a lição pessoal dele. Aí talvez vocês estejam perguntando, né, por que tem esse monte de carta aqui na mesa? Então, visto a angústia que esse cara tá sentindo, eu quis saber, ok, então se ele deixar o casamento para seguir o coração, né, o que acontece? E se ele não fica, né, se ele não largar o casamento, se ele ficar nesse casamento do jeito que ele tá se sentindo atualmente, do jeito que ele está se sentindo atualmente. Eu não estou falando, se o cara decidir, se o cara colocar na cabeça que não, que ele prefere esse casamento, mesmo se esse casamento não inspire os mesmos sentimentos que ele tem por essa outra mulher, se ele decidir, se ele colocar e se ele buscar, colocar na balança e ele ver que pra ele o melhor é ele ficar nesse casamento, o que acontece, né? Enfim, então deixa eu apresentar as cartas que saíram. Então a primeira carta aqui foi a carta do Mago, a carta do 9 de Copas, a carta dos Enamorados, a carta do 8 de Paus, a carta do 2 de Ouros e a carta do 8 de Espadas. Essa linha é se ele deixar o casamento e seguir o sentimento dele. Então, como vocês puderam ver, bastante carta positiva. E eu vou falar um pouco mais dela. E agora, as cartas que saíram se ele resolver ficar no casamento sem, né, tipo, só porque ele acredita que é o certo. Né? Se ele ficar no casamento somente porque ele acredita que é o certo que tem de fazer. Porque ele casou, ele talvez tenha... Né? Se ele casou na igreja, talvez ele tenha dito que era pra sempre. E agora ele acha que ele tá, né? Tá indo contra a promessa que fez pra Deus. Enfim, eu não sei a situação e as cartas não estão me falando nenhum tipo de detalhe. Mas vai saber o que passa na cabeça da criatura, né? Mas se ele ficar porque... ele acha que é o certo, ficar no casamento mesmo se ele tem todo esse sentimento, se o certo, se ele acha que o certo é ficar no casamento mais pela zona de conforto. O que acontece? A gente tem a carta da Lua, a carta da Torre, a carta do 7 de Ouros, a carta da Roda da Fortuna e a carta do 8 de Copas. E a carta que ficou debaixo do baralho é a carta do 5 de Ouros. Preciso dizer alguma coisa, né? Acho que só de mostrar as cartas vocês já viram um pouco o que pode acontecer. Então, eu não tô dizendo que o tarô, que tem que seguir absolutamente o que o tarô tá dizendo. Não tô dizendo que tem que separar, tem que fazer isso. Não, o tarô não tá dizendo nada, ele só tá dizendo que quando você pega os dois sentimentos, o sentimento do conforto de uma relação com uma pessoa extremamente companheira e o conforto do amor que ele tá sentindo, e que você fica lutando contra o amor porque você acha que é errado sentir esse amor, vai dar chabu. Vocês já entenderam que vai dar chabu,
Porque quando você pega aqui a lua com a torre, ou seja, o medo vai ficar né, se ele ficar nesse casamento nessa condição, na condição de eu vou ficar na minha zoninha de conforto, tá? Nessa condição, não estou dizendo que ele vai ser infeliz, mas eu acredito que se ele ficar, pelas cartas, tá? Se ele ficar nesse casamento só pela zona de conforto, cedo ou tarde o casamento vai acabar. Seja porque a esposa vai acabar conhecendo outra pessoa e vai ter mais coragem e vai cair fora, seja porque vai ter, né, essa torre aqui já tá dizendo que a vida vai enviar alguma coisa que vai fazer tudo ir por água abaixo, né? O que a carta da lua tava me dizendo, apesar de não ser um 5 de copas, ela tava me falando muito arrependimento. Arrependimento de ficar, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? Como será que teria sido? Vai ter o arrependimento de ter sido levado pelo cagaço, né? Porque existe o medo, que dá aquele frio na barriga e faz a gente pensar um pouco, mas que a gente enfrenta. E existe o cagaço, que é aquela coisa que paralisa, né? E a pessoa vai ficar remoendo. A pessoa vai ficar remoendo esse medo, esse cagaço, né? Tipo, como teria sido se eu tivesse tomado a decisão, né? E cedo ou tarde a coisa vai degringolar, né? Vai ir por água abaixo. Porque não existe o ficar na zona de conforto para sempre. Eu não sei a idade dessas pessoas, mas, tipo, vamos supor que a pessoa tenha, sei lá, 40 anos. Vamos dizer que a lógica seria viver até os 80 anos, vamos dizer assim. Você tem 40 anos na tua frente para viver essa tortura aqui, porque o que as cartas estão mostrando é que a tortura não vai passar, né? E que né, a vida vai trazer alguma coisa que vai fazer cair tudo por água abaixo, que não vai adiantar esperar colher abacaxi se plantou laranja, estão entendendo? Então, se ficou só pela zona de conforto, a vida vai tirar a zona de conforto, de alguma forma ou de outra, a vida vai tirar a zona de conforto. Então, esse 7 de ouros está me falando né? O que a carta me falou quando eu tirei é: não adianta esperar colher abacaxi se você plantou laranja. Não adianta, né? Então, se você ficou para ficar na tua zoninha de conforto, não adianta. Vai ir tudo por água abaixo. E aí, a carta da roda do fortuna fala do destino, né? A vida agindo. Então, a vida vai agir para que a pessoa, uma hora ou outra, cedo ou tarde, vá em busca do amor verdadeiro. Porque o 8 de copas geralmente a pessoa tem tudo, a vida perfeitinha lá, as 8 copas, mas tá faltando o principal, que é o 2 de copas. Ou seja, tá faltando o sentimento lá de dentro, que pode ser que seja ainda com essa pessoa, mas pode ser com uma outra pessoa. Estão entendendo? Mas vai chegar uma hora que essa pessoa, que esse cara aqui, ele vai ser, né? Se ele ficar só pela zona de conforto, vai chegar uma hora que a vida vai empurrar ele, de alguma forma, né? Sabe aquela coisa? Eu já reparei que a vida, ela dá pequenos sinais sutis. E enquanto a gente não fecha os olhos, a gente não quer ver os sinais sutis, chega uma hora que a coisa vem gritante. Por isso que a gente tem situações na vida que às vezes são traumáticas. Se você reparar, aquela situação que foi totalmente traumática, você já estava tendo sinais daquilo, que aquilo ia acontecer há muito tempo. E como você ignorou os sinais, chega uma hora que a vida envia uma coisinha um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, até que chega uma hora que é explícito, é escrachado, é cuspido e vomitado na nossa cara. E é o que provavelmente vai acontecer com esse cara. E aí, em relação ao, ele deixa a vida estável, ele deixa o conforto, a zona de conforto e vai seguir o coração dele. O que rola, né? As únicas duas cartas que estão aqui, essas duas, né, o 2 de ouros e o 8 de espadas, elas me falaram, ele tá com medo de não dar conta. Ele tá com medo de quebrar a cara. Ele tá com medo de deixar uma situação para entrar em outra sem ter a garantia de que a outra vai dar certo. Ele acha que é muita... isso é outra coisa que a carta me falou, o 2 de ouros falou. Ela é muito areia pro meu caminhão. Ela é muito areia pro meu caminhãozinho. Ou é bom demais para ser verdade. Foram as frases que ela mais disse. Isso é o quê?
Isso é limitação mental, isso é só uma crença limitante. É muita areia pro teu caminhãozinho? Tipo, você acha que a vida ia enviar muita areia pro teu caminhãozinho? Né? Enfim. Mas se ele seguir o coração, com certeza ele vai encontrar. Olha só, um mago fala de manifestar, né? De ter tudo, de uma manifestação que tem tudo, todos os elementos para, né, para trazer essa. Né, em primeiro lugar, vai ser uma relação duradoura e uma relação que vai ter tudo. Que vai ter o romance, que vai ter a paixão, que vai ter a amizade, que vai ter a segurança, vai ter tudo. Não vai ser só a segurança, porque o que ele tem lá atualmente é a segurança. Nessa relação vai ter tudo. E ainda por cima vai durar pro resto dessa vida, pelo menos, né? Vai ser tudo que ele sempre sonhou, porque o 9 de copas é a carta da realização dos desejos. Então, é tudo que ele sempre sonhou. É uma união divina, uma união de alma, e é uma união que vem, né? Vai ser uma união baseada no amor, baseada no coração mesmo. Vai ser de chakra a chakra, cardíaco para cardíaco. Então vai ser algo realmente completo, né? Uma relação iluminada, porque aqui eu vejo bastante o sol e ele tá me chamando a atenção. Então vai ser realmente uma relação pura, clara, com bastante sucesso. A carta do 8 de paus, né, vocês vão ter uma boa comunicação entre vocês. E a carta do 8 de paus também fala, além de comunicação, fala das flechas do cupido, né? Então vai ser algo realmente, é um sentimento inspirado. Então se você tá lutando contra isso porque você prefere, sabe, dar uma de Tiranossauro Rex, sabe, a mãozinha assim, ó. Eu não vou mexer meu braço não, ó, tá confortável aqui, ó. Eu vou ficar na merda ali, ó. Tá fedendo, mas tá confortável, né? Eu não vou esticar meu braço, né? Não vou esticar meu braço pra fazer. Se é só por isso que você não tá tomando uma decisão e tá aí sofrendo que nem um babaca, você tá já vendo que vai dar chabu. Mas se você realmente de coração fala, não, eu amo a minha esposa, eu quero ficar com a minha esposa, não tô entendendo o porquê desse sentimento. Então o que eu te aconselho é, concentra no sentimento que você tem pela tua esposa e simplesmente não lute mais contra esse sentimento. Tenta pegar a essência desse sentimento e transferir para o teu casamento, transferir para tua esposa, para que você possa ter essa união feliz com a tua esposa. Então, o tarô não tá te dando uma sentença, você tem de se separar. Não, não é isso. O tarô, ele tá dizendo somente que o que vai te trazer felicidade é o que faz o teu coração bater forte, né? É a conexão de coração com coração. Você pode estabelecer essa conexão com a tua esposa? Pode. Só que você tem que enxergar a essência do que você sente pela outra pessoa, o que ela tem, ou o que você conseguiu enxergar nessa outra pessoa que você não tá conseguindo enxergar na tua esposa, né? E se você acha que vale a pena, que você quer ficar nesse casamento, então invista em melhorar o casamento. Senão, esse outro sentimento não tinha chegado. Se tivesse tudo perfeito, Doriana, sabe, a propaganda de margarina, você não tinha conhecido outra pessoa. A gente tem de entender que quando tem desafios assim que chegam na nossa vida, esses desafios estão tentando dizer alguma coisa. Ou que você está aí na sua zona de conforto e está na hora de sair. E sair não significa se separar, significa somente dar um sentido novo para alguma situação. Então, ou você dá um sentido novo pro teu casamento, ou você acaba com o teu casamento e vai dar um sentido novo pra tua vida, né? Sem ter garantia de nada, porque a gente não tem garantia de nada. Quem pode garantir que amanhã, ou que daqui 5 minutos você ainda tá vivo? Ninguém pode garantir isso. Do nada você pode ter um piripaque e morrer, não é? Ninguém pode garantir. A única garantia que a gente tem na vida é que uma hora né? Um dia a gente encarnou, e desde o dia que a gente encarnou, a única certeza que a gente tem é que a gente um dia vai desencarnar. Só isso.
Essa é a única garantia. Todo o resto não é garantido. Então, tá na hora, né, de você refletir. Por que que isso chegou na tua vida? Qual vai ser o caminho que você escolher? Qual vai ser o caminho que você acredita que vai dar realmente a satisfação né, dentro do teu coração? Por que que você quer guardar esse casamento? Porque você tem dó da tua esposa? Ou porque você tem dó de tudo que vocês construíram juntos? É a dó que te motiva? É o conforto que te motiva? Ou é porque você realmente acredita que ama a tua esposa e essa outra pessoa veio para te mostrar uma outra forma de amor e você agradece essa pessoa, né, mentalmente se agradece essa pessoa e tenta transferir a essência do que você sente por ela pro teu casamento? Aí é uma escolha, certo? Enfim, eu não queria estar no lugar desse cara, porque realmente eu sinto o coração apertado. Ele tá com o coração apertado e eu entendo, mas eu quero dizer pra você, se você é o homem, né, se você é o homem dessa situação, mesmo que você seja mulher e ressoa com a história do homem aqui, parabéns. Porque quando as pessoas, né, tipo, ai, me deu vontade, me deu aquele fogo no fiofó, e eu vou lá e saio pegando todo mundo, né? Hoje é essa pessoa, amanhã vai ser uma outra, não, aqui a gente tá falando realmente de uma pessoa séria, uma pessoa que leva as coisas a sério, e é por isso que a pessoa tá sofrendo. E sem contar que não é paixonite adolescente que passa, é um sentimento verdadeiro, né? Um sentimento leve e verdadeiro, e é por isso que tá doendo, né? Mas enfim, tome a decisão de forma sábia. Né? Se conecte com a tua própria alma, com o teu coração. O que é que faz realmente o teu coração ficar feliz? O que realmente te traz felicidade? Se questione e pare de ficar muito no mental. Porque quando a gente fica muito no mental, de tentar colocar os prós e os contras, você não tem que colocar os prós e os contras do teu casamento atual e da outra possível relação. Você tem que pensar o que é que faz a tua alma vibrar. O que é que faz a tua alma vibrar? É o teu casamento ou é a outra relação? E se você é sincero ou sincera consigo mesmo, você vai tomar a atitude certa. E lembrem-se que toda ação gera uma reação que vai ser positiva e negativa ao mesmo tempo, porque todas as situações na vida são dois lados do mesmo bastão. Então, supondo, você larga o teu casamento para viver essa relação e finalmente a pessoa tem defeitos, porque todo mundo tem defeitos. E aí você vê os defeitos e você fala, como eu fui burro, como eu fui burra, eu deixei meu casamento que era perfeito, para uma pessoa que não era perfeita. Mas, tá entendendo? E isso é uma forma de sabotagem, porque você tomou a decisão de deixar algo que já não correspondia mais à tua alma para vivenciar algo que correspondia à tua alma, só que sempre vai ter o positivo e o negativo em todas as situações, né? Então não adianta ir com aquela ilusão de que, se eu deixar meu casamento por essa pessoa aqui, vai ser perfeito, mil maravilhas, a gente vai, né? A gente vai transar 30 vezes por semana, vai ser incrível, sabe? Não tem que, né? A pessoa nunca vai estar, a mulher nunca vai estar de TPM na vida, nunca vai estar de mau humor, eu nunca vou estar de mau humor, a vida vai ser, sabe, 100% ursinhos carinhosos. E infelizmente não é assim, né, gente? Né? Então, essa pessoa, a mesma sabedoria que você tá usando para sofrer pelo respeito que você tem pela tua relação, usa para tomar a decisão certa. O teu coração sabe qual é a decisão certa, a tua alma sabe qual é a decisão certa para ser tomada, mas você tem que ser sincero ou sincera com você mesmo. Não adianta ficar mentindo para si mesmo, né? E se você não deixa, né, se você não quer essa outra relação porque você acha que é muita areia pro teu caminho ou é bom demais para ser verdade, talvez você esteja precisando de um pouquinho de trabalho de amor próprio, né? Porque achar que é bom demais para ser verdade é falta de amor próprio, né? Enfim, o vídeo já ficou enorme, mas eu realmente senti que tinha de gravar isso daqui
E mais uma vez eu quero lembrar, eu não estou passando a mensagem do tarô para dizer tem de separar ou tem de ficar no casamento. Eu só tô dizendo que o tarô tá dizendo, se você ficar no casamento pela zona de conforto, porque é mais confortável, você não quer esse casamento, você quer a outra relação, mas é mais confortável, vi que visto que tá tudo já em andamento, já tem talvez uma casa com a pessoa, enfim, já tem toda uma rotina, então é mais confortável ficar, a vida vai te mostrar que não era bem por aí. Então, tome a decisão, né? Tipo, tome a decisão baseado no que o que o teu coração quer e não o que é mais confortável, tá bom? Gente, então era isso. Deixo pra vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau!